Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Hoje é dia de mostrar para vocês quais foram as minhas leituras do mês de setembro de 2021. Vamos lá, as leituras do mês de setembro. Tivemos a maratona Spring Read, que foi muito interessante. No começo da maratona eu li bastante, depois meu rendimento caiu um pouquinho. Rendimento, entre aspas. Mas eu filmei muito do meu dia a dia para vocês. Quem ainda não viu, saiu recentemente aqui no canal. Eu vou deixar o link pro vlog na descrição do vídeo e também aqui nos cards. E lembrando que todos os livros que eu mencionar aqui, você pode adquirir pela Amazon. E se você for adquirir pela Amazon, por favor, utilize meu link que fica sempre aí no box de descrição, porque isso me ajuda a manter o canal, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que lembrou e que tem comprado usando o link. Isso me ajuda bastante no fim do mês e me ajuda a manter a frequência de vídeos para vocês aqui no canal. Além dessa pilha de livros físicos que eu li em setembro, eu li também 2 e-books, 2 livros digitais, que eu vou começar falando para vocês. O primeiro foi o livro A Palavra que Resta, do Stênio Gardel, pela Companhia das Letras, um autor nacional do Ceará, estreante na literatura, é a primeira publicação dele, pelo menos em romance, e a história é narrada e protagonizada por Raimundo, um homem simples, bem simples do interior, que ainda na sua juventude se apaixonou por um amigo de infância e de adolescência chamado Cícero. O amor é correspondido, mas o grande sofrimento ali no livro é que as famílias dos dois não aceitam de jeito nenhum a homossexualidade. Eles sofrem violências vindas das suas próprias famílias, portanto, e o Raimundo acaba indo para a cidade em busca de trabalho, em busca de viver sozinho. E com ele leva uma carta que o Cícero escreveu. Porém, o Raimundo não sabe ler nem escrever. O Raimundo é analfabeto. Então a carta passa décadas com o Raimundo intacta, até que ele perca a vergonha de não saber ler e escrever e vá aprender. Ele vai para a escola, porque esse vira um dos objetivos da vida dele, aprender a ler e escrever e conseguir ler a carta que o Cícero deixou para ele. E é interessante porque esse é um personagem, o Raimundo, é um personagem que resiste muito a se aceitar como é. A questão da homossexualidade para ele é muito forte, e ao mesmo tempo a rejeição que ele sofreu por causa disso também foi muito forte. Mas nessa jornada ele acaba contando com a ajuda de alguns amigos, às vezes até não esperados, porque ele não pretendia ficar amigos dessas pessoas, mas uma delas é a travesti Suzani, e ela dá alguns empurrõezinhos necessários no Raimundo. E assim, de uma forma geral, eu achei que é um livro bonito, é um livro bem escrito, é curtinho, ele tem alguns momentos mais poéticos, mais reflexivos, mas não chega a ser enrolado ou muito complexo. Só que eu acho que não era muito o momento de eu ler esse livro, porque eu não estava conseguindo me concentrar muito, também não consegui mergulhar na história, mas com certeza foi um problema meu nesse caso e não do livro. Eu fiquei confusa com alguns diálogos, por exemplo, que não estão muito bem marcados quem está falando. E olha que eu leio Saramago, né? Eu gosto quando foge um pouco do padrão da norma culta ali na literatura. Mas nesse caso eu fiquei um pouquinho perdida e eu não gostei do final. Então isso também contou para que não fosse uma das minhas leituras favoritas do ano, assim. É um bom livro, mas eu acho que realmente não foi o momento muito certo de eu lê-lo. Aliás, tem uma linguagem sexual muito forte, tem cenas de sexo ali no livro, então ficar atento aí com a idade de quem for ler. E é um bom romance de estreia do Stênio Gardel. Eu queria um final diferente, mas eu queria um final diferente, não significa que não era para ser esse final, né? E eu quero ler mais coisas dele, definitivamente. Outro que eu li em setembro, também livro digital, foi Emma e o Sexo, de Ilana Eleá, pela editora E-Galáxia. Quem me enviou esse livro foi o Thiago Ferro, lá da editora E-Galáxia, então muito obrigada. E ele é o primeiro de uma trilogia erótica, é a estreia da autora na literatura erótica. Tanto os personagens, a personagem principal, quanto a própria autora, tem um pé no Rio de Janeiro e um pé na Suécia, porque embora a autora seja do Rio de Janeiro e esteja morando na Suécia, a nossa protagonista quase que inverte isso.
ela é sueca, mas o seu pai é do Rio de Janeiro. Então ela tem as duas culturas dentro da casa dela, a cultura brasileira e a cultura sueca. E a Emma, que é essa personagem principal, é antropóloga e resolve ir ao Rio de Janeiro para pesquisar empoderamento feminino no sexo. E lá ela vai acabar em alguns dilemas, inclusive dilemas éticos relacionados à pesquisa, porque ela quer se envolver com algumas pessoas, mas ao mesmo tempo essas pessoas fazem parte da pesquisa dela, então é meio confuso nesse sentido, não da linguagem, não da escrita, é super objetiva a linguagem, mas da história mesmo. Ela fica sempre nessa dúvida sobre o que ela deve fazer, se ela deve se libertar de algumas amarras sexuais que ela tem, ou se ela deve manter, para poder manter o código ético da pesquisa. É um livro que acaba tendo um triângulo amoroso e sexual ali. E esse tem cenas muito, muito explícitas de sexo. Não poupa nada, nenhuma palavra. Então, de novo, veja se você se sente bem em ler esse tipo de conteúdo antes de pegar o livro para ler. Mas é um livro realmente erótico. Eu gostei da escrita, mas particularmente eu não me conectei muito com a história, nem tanto com a personagem. Então foi um bom livro, eu achei. Mas também não ficou assim entre os meus favoritos do ano, nada disso. Aliás, é um gênero que eu não costumo ler muito, né? Então pode ter um pouco esse estranhamento do gênero erótico. Enfim, vamos pro próximo. Eu também li Pássaros na Boca, da Samantha Schweblin, pela editora Bem-Virá, tradução de Joca Reyners Terron. Samantha Schweblin é uma autora argentina e esse é um livro de contos, e são contos que misturam um pouco de suspense, um pouco de mistério, um pouco de terror, mas é bem leve, e um pouco de insólito também, então é bem do jeito que eu gosto. Eu lembro logo de Lígia Fagundes Telles, que não é tão na pegada do suspense e do terror, mas ela sempre deixa coisas pro leitor interpretar, e a Samantha Schweblin também tem isso, que eu gosto muito. Então aqui temos 18 contos, e eu gostei bastante, são contos curtos, ágeis. Eu acho que as argentinas que eu li até hoje tem muito essa pegada ágil na escrita, bem objetivas também, e que contam histórias que nos prendem, sabe? E aqui também, inclusive tem algumas histórias que envolvem um pouco de violência. Teve uma que me incomodou bastante, que fala, assim, que mostra violência contra animais. O nome do conto é Matar um Cão, então também fica o aviso, se você se sente incomodado com isso. Eu realmente fiquei, assim, meio mal, mas alguns contos são muito, muito, muito bons. Então eu acho que tem um pouco daquilo dos livros de contos, de variarem, né? Alguns contos são melhores do que outros, mas vale muito a pena a leitura, até para conhecer mais uma autora latino-americana, argentina, nossa irmã. E aí entrou o período da maratona Spring Read, e eu li Eu Sou Makushi e Outras Histórias, da Julie Dorrico, pela Caos e Letras, com ilustrações do Gustavo Caboclo. A Julie Dorrico é uma autora indígena, natural de Guajará-Mirim, que fica em Rondônia. E esse livro, além de ser curto, ele tem 100 páginas mais ou menos, ele ainda é bem espaçado, ele contém alguns contos, alguns poemas. Vejam que a diagramação é bem tranquila, né? E muitas ilustrações. Aliás, as ilustrações são interessantíssimas, porque despertam a imaginação, falam sobre o que a autora está contando pra gente, mas de um jeito muito livre, sabe? Então, no geral, sobre o que é o livro? São contos e poemas que falam sobre identidade, sobre pertencimento, sobre ser indígena, conta algumas histórias de origem, que me lembraram muito as do Davi Copenaua, no livro A Queda do Céu. Já fiz um vídeo inteiro sobre isso aí pra vocês. Mas o Davi Copenaua e a Julie Dorrico contam sobre a origem dos povos indígenas e dos povos brancos, que são os povos da mercadoria. E ambos falam sobre os animais como ancestrais da humanidade. Esse é um dos pontos que muitas histórias de origem indígenas têm em comum. É claro que tem densidades de narrativa muito diferentes, tá? Entre o livro do Davi Copenaua e o Eu Sou Makushi. Eles têm propostas completamente diferentes, mas tem esses pontinhos em comum que na hora que eu li, na hora me remeteu.
Como eu falei, a leitura é muito tranquila deste Issō Makoshi, é leve, remete muito a uma tradição oral, então parece que ela tá contando aquela história oralmente pra gente, que a gente tá ouvindo a Julie contar sobre as memórias dela, sobre a avó, sobre o pai. Tem um conto aqui do pai que eu acho que foi meu favorito. Tem essa imagem aqui. Nossa, eu gostei muito desse. Que é um poema, né? Um poema e um conto ao mesmo tempo. E é um livro que serve para todas as idades. Então, uma criança consegue ler e entender muito bem, um adulto também. E uma das coisas mais legais é que eu acho que a Julie conseguiu trazer aqui nesse livro temporalidades diferentes. Então, ela fala de um passado mítico, ela fala do passado da infância dela, ela fala do presente, ela fala do tempo da memória. Tem muitos tempos aqui sobrepostos, de forma muito bem feita. E é isso, fica a dica, porque é um livro rápido de ler, dá aquele respiro que às vezes a gente precisa entre leituras, né? E que vai agradar muitos públicos diferentes. E aí eu li o livro polêmico pro piquenique literário, Herege, da Ayaan Hirsi Ali, pela Companhia das Letras, tradução de Laura Teixeira Mota e Jussara Simões. Este é um livro de não ficção escrito pela autora Ayaan Hirsi Ali, que é uma autora somali, e ela saiu da Somália e conseguiu fugir para a Holanda, porque ela ia ter um casamento arranjado, enfim. Tem outro livro em que ela conta essa parte mais autobiográfica, que é o livro Infiel, eu não li ainda, mas aqui ela fala um pouquinho sobre essa vida dela. E na Holanda ela acaba se afastando da religião muçulmana e começando a se questionar a respeito da religião, principalmente das práticas que interferem na vida pessoal e na sociedade. E ela começa a ser perseguida como herege, como alguém que negou a religião. Porque parece que a heresia é punida com pena de morte na religião islâmica. E a tese principal dela nesse livro, por isso que eu digo que ela é muito polêmica, é a de que o islamismo, e aí eu estou citando a página 10 do livro, o islamismo não é uma religião pacífica. E aí eu continuo citando aqui a página 15. Quando afirmo que o islamismo não é uma religião pacífica, não estou dizendo que a crença islâmica torna os muçulmanos naturalmente violentos. Isso manifestamente não é verdade. Há milhões e milhões de muçulmanos pacíficos no mundo. Estou dizendo que a conclamação à violência e a justificação dela estão explicitadas nos textos sagrados do Islã. E além disso, ela questiona, abre aspas, página 26, a aplicabilidade de ensinamentos do século VII ao mundo do século XXI, porque é no século VII que Maomé, Mohammed, recebe essa revelação divina de Alá. Então, o que ela pretende com esse livro é propor uma reforma da religião islâmica bem profunda, uma reforma radical, porque ela acha que é uma religião que está presa no século VII, inclusive nas práticas e nos costumes do século VII, e que ela acha que precisa se atualizar, porque senão vai evoluir para uma pregação muito forte que envolve violência, inclusive violência contra mulheres, contra homossexuais. Ela vai ter alguns momentos do livro em que ela fala sobre isso. Uma crítica que eu tenho ao livro, primeiro, eu acho que ela foi muito corajosa em escrever tudo isso, em deixar isso registrado de uma forma tão aberta. Particularmente, eu não sou uma pessoa religiosa, então para mim, religião é algo que deveria ser discutido, inclusive nos aspectos considerados sagrados. Mas, de novo, porque eu não sou uma pessoa religiosa, né? Eu acho que o mais sagrado que a gente deveria ter é a vida humana, é a nossa vida em sociedade. Mas não é a maneira como muitas religiões pensam. Enfim, ela vai falar muito sobre isso aqui no livro. E a crítica principal que eu tenho a ele é que a autora, ela acaba colocando o Ocidente e os valores ocidentais num pedestal intocável e perfeito. Eu entendo o contexto do qual ela veio, ela fez a comparação que ela teve foi extremamente radical, né, de sair de um ambiente muito, muito, muito violento e de opressão para as mulheres e tudo, e escapou disso indo para o Ocidente. Então ela foi para a Holanda, onde ela encontrou um certo acolhimento, onde ela mudou um pouco a visão, um pouco não, muito, a visão dela sobre as coisas, inclusive sobre a religião, mas ela coloca o Ocidente como se fosse a solução de tudo.
a ideia da liberdade, a ideia da crítica, que são, obviamente, valores muito caros ao Ocidente e a nós, né? Mas o tom dela você percebe que é como se fosse de veneração a esses valores, e a gente sabe que esses valores têm seus limites na maneira como eles são aplicados na nossa sociedade, enfim. Mas é um livro extremamente provocador. Eu achei que vale muito a pena ler, porque é uma provocação que deixa a gente, sabe, assim, instigado e pensando principalmente sobre o futuro, assim, aonde que a gente vai chegar com algumas coisas que ela narra aqui. E o que a gente pode fazer também nos incita um pouco a pensar sobre a ação mesmo, como agir frente a violações de direitos humanos, enfim, um monte de coisas desse tipo. Então, ó, vale muito a pena. Eu nem falei, né, mas o subtítulo do livro é Por que o Islã precisa de uma reforma imediata? Não é um livro pra gente ler e concordar 100%, mas eu acho que ela coloca pontos aqui que são muito importantes de serem pensados. Também li Nascido do Crime, do Trevor Noah, pela editora Verus, tradução de Fernanda de Castro Daniel. Foi o livro de setembro do Quilombo Literário. Eu até mostrei para vocês rapidinho uma tomada da nossa reunião, que foi virtual, né? Mas da gente conversando sobre o livro. O Trevor Noah, que é esse que tá aqui na capa, é um comediante sul-africano e que agora tá morando nos Estados Unidos. Ele apresenta, acho que é Daily Show, que se chama, um programa de humor que mistura política. Ele vai apresentando as notícias e fazendo piada com isso. É um formato muito comum, né, nos Estados Unidos. E esse é um livro autobiográfico em que o Trevor Noah conta, e aqui o subtítulo, Histórias da minha infância na África do Sul. Ele nasce no final da década de 80, 1980. Isso significa que ele acaba vivendo parte da infância dele no regime do Apartheid na África do Sul, que só acaba em 1994. E o Apartheid foi uma maneira totalmente organizada e institucionalizada de praticar o racismo nesse país. Porque havia leis muito fortes que separavam pessoas negras e pessoas brancas, tanto espacialmente quanto por que tipo de emprego elas poderiam ter. A primeira página desse livro, depois da dedicatória, é a Lei da Imoralidade, eu até marquei aqui, uma lei de 1927, mas que perdurou durante todo o Apartheid, que proíbe a conjunção carnal ilícita entre europeus e nativos e outros atos relacionados. Ou seja, pessoas negras e pessoas brancas, europeus e africanos, não podiam se casar nem ter relações sexuais um com o outro. Aquela ideia de que vai degenerar uma raça, aquele raciocínio completamente eugenista. E o Trevor Noah é fruto de uma união desse tipo. O pai dele é suíço, se eu não me engano, e a mãe é sul-africana, da etnia Xhosa. Depois de terminar o livro, eu assisti a muita coisa do Trevor Noah. Eu assisti ele apresentando ao Daily Show no YouTube. Tem um monte de programas disponíveis. Eu assisti os stand-ups dele na Netflix. E é tudo muito bom, porque ele é engraçado e ele faz piadas com coisas muito sérias, coisas que a gente não ousa falar com humor, né? E ele consegue fazer isso não deixando de lado o aspecto crítico daquilo que ele tá falando. E é um livro que consegue, na minha opinião, com muito sucesso, fazer essa mistura entre reflexão, entre aprendizado histórico, porque esse livro é muito bom para você entender alguns aspectos do apartheid sul-africano. Muita gente do Quilombo Literário mencionou isso, tipo, eu não aprendi nada disso na escola e agora eu estou entendendo o que foi o apartheid, o quão próximo ele está da gente, temporalmente falando, né? E até como sociedade, o Brasil não teve um apartheid oficial, mas a gente sabe que a segregação acontece por meios talvez mais sutis, talvez não. E enfim, gente, um livro muito bom. Também vai agradar a muitos públicos diferentes. Acho que pessoas adolescentes podem ler esse livro, pessoas adultas, pessoas idosas. Todo mundo vai ler, vai gostar, vai dar risada e vai aprender bastante. Peguei no meio da maratona um livro porque eu tava precisando de um respiro. Vocês viram que eu li bastante coisa aí de não ficção e que acabou sendo um pouquinho pesada na minha cabeça. E aí eu peguei um que chegou no mês passado, que foi A Culpa é Sua, Mãe, da Samísia Almeida, pela gráfica LCR.
Um livro curto, muito lindo, gente. A parte gráfica desse livro... Bom, eu já tinha mostrado pra vocês no vídeo de book haul, mas veio cheio de coisinhas, marcador, um cartãozinho, uma carta da Samisia. E é um livro, deixa eu ver se eu consigo virar pra mostrar pra vocês. Que além do texto, que é maravilhoso, eu já vou falar sobre o texto, mas ele tem todo um cuidado gráfico nele. Tem fotografias, tem, olha só, o verso da foto e a frente da foto. É lindo demais. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu vi essa parte aqui, eu chorei. Aliás, eu chorei muito do livro. Quem assistiu ao vlog viu. Eu gravei uma das entradas do vlog assim, com o olho chorando, todo cheio de lágrima. Porque nesse livro, a Samisia fala sobre a família dela. Fala sobre a infância dela, algumas lembranças que ela tem, da avó, da mãe. E é em formato de crônicas. Então são textos curtinhos. E eu peguei esse livro tão inocente, achando que eu ia achar, tudo bem. Mas eu comecei a ler e foi me lembrando a minha avó, a minha infância. Eu falei lá no vlog, a Samisia e eu temos idades muito parecidas. Eu tô com 33 e ela tá com 32. Então as nossas referências são praticamente as mesmas. Embora ela seja da Paraíba, mas ela mora desde pequena no Rio Grande do Norte. E é um daqueles livros que eu chorei, que eu ri, tudo ao mesmo tempo. E foi muito bom. Eu tava precisando disso. E esse aqui não está disponível na Amazon. Então eu vou deixar pra vocês aí no box de descrição o perfil da Samisia no Instagram, porque é por lá que vocês conseguem entrar em contato com ela e adquirir esse livro. Ó, eu acho que vale muito a pena. Ainda mais se você tá procurando esse tipo de livro um pouco mais... que mexe com a emoção e é de um jeito muito nostálgico, sabe? Não é emoção tipo o ódio e a raiva, porque dessa emoção a gente tá cheio ultimamente, né? Mas eu tô falando assim daquela emoção que é muito profunda e boa ao mesmo tempo. Eu não sei como é que funciona pra vocês, mas pra mim esse tipo de leitura me preenche. Me preenche e me esvazia, né? Me esvazia as lágrimas e me preenche tipo o coração mesmo. Muito bom, gente. Outro que não estava no script, mas eu peguei durante o finalzinho da maratona, foi Terra nos Cabelos, do Tônio Caetano, pela editora Record. Este foi o livro vencedor de 2020 do Prêmio Sesc de Literatura na categoria Conto. O Tônio Caetano já apareceu aqui no canal, comentou em um vídeo. Obrigada, Tônio. Ele é gaúcho, de Porto Alegre. Então esse é um livro de estreia. Todos os livros do Prêmio Sesc são livros de estreia. Bem impressionante. Aqui nós temos alguns contos curtos, ágeis também, tem essa dinâmica alta, personagens bastante interessantes e relata pra gente alguns momentos bem cotidianos, simples, mas que também apresentam momentos mais poéticos, mais reflexivos, mais dramáticos, mais trágicos às vezes, mais violentos, mais excitantes. Então são contos que variam o tom, embora eles tenham sim uma linha muito bem definida, uma espinha dorsal. As protagonistas dos contos são todas mulheres, mas é interessante porque essas mulheres que são simples, como eu falei, a maioria delas é de classe um pouco mais baixa ou classe média, passam por situações bem variadas. E eu tive alguns contos favoritos, os 2 primeiros e os 2 últimos, pra mim foram os que eu mais gostei. O primeiro, Terra nos Cabelos, me impactou muito. Fala sobre uma mulher negra, avó, que bate no seu neto com muita violência para salvá-lo de um linchamento público. Então, para salvá-lo de uma violência maior. E, nossa, é um conto que fala muito sobre solidão. E outro fator para eu ter gostado desse conto é que ele se conectou com uma discussão que nós tivemos lá no Quilombo Literário sobre um aspecto do livro do Trevor Noah, o da África do Sul. Então teve essa ponte entre o conto e o outro livro. O segundo conto chama-se No Jardim, fala sobre memória, sobre saudade, sobre liberdade. Outro que eu gostei muito, não é o penúltimo não, é o antepenúltimo, então não são os 2 últimos meus favoritos. É o antepenúltimo e o último, que se chama Toda a Verdade. É sobre a morte e a ausência de alguém muito próximo, muito importante, e o vazio que isso deixa e a vida que continua.
E o último conto, Estômago, é o que eu acho que mais destoa do livro pelo gênero literário. Apesar de ser um conto também, eu acho que puxa bastante para ficção científica e foi muito surpreendente. Nesse último conto, Estômago, o sul do Brasil é atingido por uma tempestade de neve, de frio, como nunca antes, e muito duradoura. Um desequilíbrio climático, né? E fala sobre uma família de 4 pessoas, 2 filhas, a mãe e o pai, que sofre muito. Uma família que mora numa área rural e os animais deles vão morrendo e as plantações não conseguem sobreviver também. E mostra essa família lutando para continuar viva e para continuar humana, porque acabam tendo atitudes bem animalescas, a questão da sobrevivência, né, meio selvagem mesmo. Então é muito interessante, me deu vontade que virasse um romance. E eu gostei, sabe o quê? Do aspecto um pouco espelhado entre o Nordeste e o Sul, porque na nossa literatura brasileira a gente tem muitos livros e outras coisas também, filmes, que falam sobre a seca do Nordeste e o quanto isso expulsou a população de lá para outros lugares, né? Os retirantes nordestinos, enfim. E esse conto acaba invertendo a situação e coloca os sulinos como esses imigrantes desesperados com a situação climática e tendo que ser acolhidos em outras regiões do Brasil, mas não sendo, porque as outras regiões acabam barrando essas ondas migratórias. Então é muito, muito, muito legal. Queria que fosse aí uma novela sobre isso. A brincadeira muito séria, né, de que é um conto de ficção científica, entre aspas, até não ser mais ficção científica, né, até o negócio acontecer de verdade. A gente já tá vendo os desequilíbrios ambientais aí acontecendo. Então, muito obrigada, Tônio, por ter escrito esse livro e minha escrita misteriosa do Rio de Janeiro, que me enviou. Está lida. E o último, mas definitivamente não menos importante, que eu finalizei no mês de setembro, foi o livro Capacitismo, o Mito da Capacidade, do Vitor de Marco, pela editora Letramento. Também mostrei há pouco tempo para vocês esse livro aqui no Book Haul. Vitor de Marco é um autor do Rio Grande do Sul. Ele é ator, roteirista e diretor de cinema. E agora é escritor também. Esse, se eu não me engano, é o livro de estreia dele. E é um livro de não ficção, em que ele fala sobre a vida de uma pessoa com deficiência. E aí é claro que o recorte que ele vai fazer é o dele mesmo. Ele fala do ponto de vista de um homem homossexual que tem uma deficiência, que fez uma faculdade, né? Então ele tem todo um recorte aqui para falar sobre a vivência dele num corpo com deficiência. Eu vou fazer um vídeo só para esse livro, eu acho que ele é muito necessário, eu quero que vocês conheçam mais a fundo. Mas, gente, a escrita do Vitor é muito bonita. Ele consegue misturar a vida pessoal dele com essas definições que às vezes a gente não sabe muito bem. O que é capacitismo, por exemplo, o que é inclusão, entre tantos outros termos. Ele usa exemplos práticos para mostrar o quanto esse preconceito contra pessoas com deficiência está onipresente na nossa sociedade e o quanto a gente precisa superar isso. E talvez as partes que eu mais gostei, ele fala sobre como ele se sente em relação à identidade dele estar ligada a um corpo com deficiência. Então é um livro, assim, de abrir a cabeça mesmo. Fiquem ligados que em breve vai ter vídeo sobre ele, mas já fica a dica, quem quiser saber sobre esse tema, quem quiser ler um livro escrito por uma pessoa com deficiência, que é muito raro de a gente ver publicado por aí, né? Já adquire o livro porque não vai se arrepender. E é um livro curto, tem 80 páginas, mas foi um livro que eu demorei para ler. Quem viu o meu vlog de leitura viu que eu demorei para ler porque eu grifei muita coisa. Tipo, eu fui meio que estudando o livro, né? Comecei a sublinhar muito, a escrever a resenha em cima da minha leitura. Então foi uma leitura mais lenta do que eu pretendia, mas incrível, uma leitura incrível. É isso, gente. Espero que tenham gostado das minhas leituras do mês de setembro. Me conta nos comentários como foram suas leituras em setembro, se foi devagar, se deu certo. E me conta qual foi a melhor do mês, tá bom? Aqui eu acho que eu não consigo escolher. Acho que eu fico entre o livro do Vitor de Marco, que é o Capacitismo, o do Trevor Noah, da África do Sul. Ai, meu Deus, não sei.
O Herege também foi muito interessante. Ah, difícil de escolher. Mas vocês viram aqui e aí vocês conseguem pegar todas as dicas, né? Eu só consigo pegar as dicas que vocês deixarem nos comentários, então não deixa de colocar aí pra mim quais foram as suas melhores leituras de setembro, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!